Começa agora, PIBcast, um programa da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Bom dia, queridos ouvintes, louvado seja Deus, sexta-feira, dia 21 de março. Graças a Deus estamos aqui para iniciar em mais uma sexta-feira o nosso PIBcast, o programa de bate-papo, conversa sobre os mais diversos temas bíblicos, obviamente, conduzido pela Igreja Batista de Ipanema, a primeira Igreja Batista de Minas Gerais. Meu nome é Fernando e hoje eu estou aqui acompanhado pelo pastor Dito, jovem pastor Dito, nosso querido pastor jovem, irmão em Cristo, pelo jovem seminarista Tiago, e temos também a presença da psicóloga clínica, doutora Ana Paula, bênção pura ali na igreja, ministra palestras, fala cheia de autoridade espiritual, e hoje ela vai nos ajudar a bater um papo sobre aquele tema que começamos semana passada. Começamos a falar sobre a presença de Deus, sobre a interferência de Deus na nossa forma de pensar, de sentir. Lembra? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Esse é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Porém, pastor Dito nos trouxe aqui como pano de fundo uma apresentação de um conteúdo muito interessante, que fala sobre a mente suja, sobre a impossibilidade da nossa mente conseguir desenvolver reflexões, raciocínios e até mesmo de ser cheia com a palavra de Deus. E a doutora Ana Paula vai nos ajudar a conversar um pouco sobre isso, como é que a gente limpa a nossa mente. Tiago, dê o seu bom dia rapidamente, depois a doutora Ana Paula vai falar também dando o seu bom dia, e o pastor Dito vai orar iniciando assim o nosso programa. Bom dia a todos os ouvintes, queridos amigos. Bom dia aí ao jovem pastor Fernando, jovem pastor Dito, jovem Ana Paula, jovem Urias. Só tem jovens aqui no nosso meio. Verdade. Que seja um programa abençoado. O único mais, assim, experiente é você, né? Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana Paula, dê o seu bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos, queridos. Primeira vez que eu estou num estúdio de rádio. Olha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Tô aqui nervosa, com o coração acelerado, né? Até entender essa dinâmica. Espero poder contribuir, né? Para os ouvintes. E vamos lá, Bom, isso aí. Você será bênção, em nome de Jesus. Jovem pastor Dito vai nos dar aí o seu bom dia, vai cumprimentar os nossos queridos ouvintes, e eu peço ao Senhor que ore também, pastor. Amém. Pedindo a Deus que abençoe a toda a nossa audição e nos conduza neste programa. Amém. Querido, bom dia, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de aqui nesta rádio, ó Deus, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para várias igrejas, vários pastores proclamarem a mensagem de salvação. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos deu saúde e condições físicas de estarmos aqui. Que o Senhor abençoe cada ouvinte, cada irmão em Cristo, onde a nossa voz chegar, ó Deus, que este lar, esse trabalho, esse veículo seja abençoado pelo Senhor. Amém, Deus. Que a tua palavra que vai ser exposta aqui, lida, explicada, o bate-papo, sejam de alguma forma edificantes na vida de quem está ouvindo. Nós oramos, ó Deus, certos de que o Senhor ouve a oração e responde no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Dito, eu já quero começar com o senhor. Vou ler o texto de Filipenses 4, versículos 8 e 9, e eu vou pedir ao irmão que traga aquele conceito de novo, mente suja, que o irmão trouxe muito bem aqui, e eu quero pedir logo em seguida que a jovem Ana Paula, doutora, psicóloga, nos dê aqui uma palavra, nos ajude a responder a uma questão básica. Nós sabemos que a mente humana, ela é a sede de tudo, dos nossos sentimentos, decisões, e quanto mais informações tivermos, melhor. Conversamos semana passada, baseados em Filipenses 4, 8 e 9, sobre esta pureza, sobre receber, ouvir e aplicar a palavra. Mas como fazer isso se a mente estiver cheia? E aí o pastor nos trouxe aquele conceito. Quero pedir então que o senhor leia o texto, Filipenses 4, 8 e 9, e depois faça a aplicação aí do conceito para que a Ana Paula já comece nos ajudando aí com isso. Amém.
Filipenses 4, versículos 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, pastor, como a gente conversava semana passada, a forma como pensamos, né, molda todo o nosso comportamento, todas as nossas ações, e enfatizamos muito a necessidade da pureza de pensamento através de uma videoração. Exato. Eu lembro que nós chegamos a chamar a atenção para o fato de que algumas pessoas não conseguem evoluir, desenvolver-se espiritualmente, crescer espiritualmente, exatamente porque a mente está suja. Exatamente. A mente já está ocupada com várias outras coisas. E a palavra de Deus, conforme diz o versículo 9, aqui o apóstolo Paulo chama atenção: o que aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Paulo nos desafia a colocar em prática a palavra. E aí, como é que a gente coloca em prática a palavra? Eu lembro que o senhor trouxe aquele conceito que eu queria que o senhor falasse sobre ele, o conceito rapidamente. Foi a palavra brain rot, né, que é uma expressão que o dicionário de Oxford definiu como a palavra do ano de 2024, que significa, em português, cérebro podre. Né? Olha só. Que é o empobrecimento intelectual a partir desse acúmulo de informações. Do excesso, né? Principalmente das rolagens aí das mídias sociais, né? E eu quero ouvir da Ana Paula aqui, jogando a bola para ela. Eu tô com uma vontade incrível de ouvir como é que a gente reverte o processo da mente podre, ou da mente apodrecida, né? Tem um outro dado, Ana Paula, que você pode nos ajudar aqui. Uma outra pesquisa, pastor, desse empobrecimento aí, né? A geração Z, Ana Paula, que é nascidos entre 1997 e 2010, é o povo que já nasceu na era digital, está perdendo habilidades. Esse povo você fez curso de datilografia? Exatamente, eu fiz. Esse povo não fez, não, eu digito com todos os dedos. Esse povo não sabe, não, hein? Eu digito com todos os dedos. Eu e essa também. geração, eu queria que a Ana Paula nos ajudasse aqui, faz parte desse empobrecimento, né? Intelectual. Ela está perdendo, segundo especialistas, habilidades que a gente tem há 5.000 anos, que é a capacidade de escrever, de se comunicar, a datilografia, a caligrafia, né, tá se perdendo nessa geração. E elas não têm mais capacidade de desenvolver textos complexos. Então, essa facilidade de digitar frases curtas está fazendo com que essa geração, chamada geração Z, tenha perdido essa capacidade de desenvolver argumentos complexos, né? Não está pensando mais. A questão não é só desenvolver, a questão determinante é compreender para depois desenvolver. Se não desenvolve, não compreende. Quem não compreende, não desenvolve. Exato. Então eu queria que a Ana Paula ajudasse a gente aí nessa Ana questão. Paula, aí entra um fator determinante, eu até vou aqui facilitar a sua vida ou complicar a sua vida. Que é perguntando a você como é, eu sei que é uma pergunta muito complexa, que tem uma abrangência enorme, mas ao mesmo tempo você pode nos dar aí alguns sinais, em que pese o fato da gente não conseguir respondê-la plenamente. Mas como é que a gente inverte, reverte, pausa ou anula esse processo de empobrecimento da mente, de adoecimento da mente, para que a palavra de Deus ganhe espaço? Porque a palavra de Deus, que é pura, viva e eficaz, ela está deixando de ter esse poder, exatamente por esse acúmulo de informações que eu chamaria de negativas, ou no mínimo, inócuas, sem sentido. Como é que a gente faz isso, Ana Paula? Então, vamos lá. Nós precisamos contextualizar, né? Trazer alguns conceitos básicos, primeiro para a gente entender do que a mente, o que constrói o que nós temos na nossa mente. Quais são as origens do pensamento,
Porque quando a gente pensa em mente suja, em acúmulo, que como se nós viéssemos depositando ao longo da vida... É mais ou menos isso. Exatamente. Que o que coordena as nossas ações, né, elas nascem lá nos pensamentos. Mas de onde vêm esses pensamentos? Qual é a origem deles? Como que eu construo hoje as convicções que eu tenho, né, que eu penso e que me comporto de acordo com aquilo que eu penso? A gente precisa... Vamos usar uma metáfora de uma árvore. As raízes da árvore. Qual é o papel das raízes na árvore? Para que servem as raízes? Ela que dá sustentação, sim, busca nutriente no solo. Perfeito. Fator determinante, são os nutrientes do solo, né? Isso. Se a gente pensa aí, né, faz essa comparação no nosso sistema cognitivo, as nossas aprendizagens, aquilo que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, através de estudos, experiência de vida, educação, tudo a que nós somos expostos, né? Os nossos relacionamentos. Nós podemos comparar esse nível mais profundo da nossa cognição como as raízes da árvore. Ali estão as nossas crenças centrais. É de lá que saem os nossos pensamentos. É de lá que deriva as nossas leituras de mundo. Se, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de desvalor, lá, pensa, por enquanto estamos nas raízes da árvore. E aí, eu sou essa pessoa. Vou dar um exemplo aqui para ficar prático para os ouvintes. Eu tenho uma crença de desvalor. Eu fui uma criança negligenciada, eu tive algumas dificuldades nas minhas interações sociais, passei por alguns abusos psicológicos, e aí eu fui construindo essas verdades. E aí se formaram estruturas cognitivas rígidas relacionadas ao desvalor. E aí eu cheguei aqui para o programa de rádio. Aí o pastor Dito passou perto de mim assim, mas não me cumprimentou. Automaticamente, qual é o pensamento automático que eu vou ter se eu tenho uma crença de desvalor? O pastor Dito não vai com a minha cara, não. Tem alguma coisa errada, não gosta de mim. E aí isso vai desencadeando uma série de pensamentos. Porque aí estamos na raiz da árvore. Lá são as estruturas mais rígidas, aquelas que estão enraizadas mesmo, né? Que foi reforçado ao longo da vida por comportamentos, por falas, por ambiente, né? E aí a gente sobe para o tronco da árvore. Qual que é a função do tronco da árvore? É dar sustentação para a raiz, né? Quando o vento sopra, a raiz está lá firmando a árvore, mas é o tronco que enverga para lá e para cá. Essas são as nossas crenças intermediárias. Elas dão sustentação para essas crenças nucleares, as que estão lá na raiz. E aí, uma pessoa com uma crença de desvalor, como eu citei anteriormente, ela vai ter aí nessa crença intermediária um pressuposto, uma regra que vai sustentar essa que está lá embaixo. Tipo assim, se eu tenho uma crença de desvalor, se eu acredito que eu não sou boa, que eu não mereço, né, o apreço do pastor, a confiança do pastor, eu vou me esforçar muito para querer provar isso. E aí eu vou desenvolvendo comportamentos, às vezes, disfuncionais. Do tipo, eu preciso trabalhar muito para provar que eu sou muito boa. E aí isso vai desencadeando uma série de comportamentos que trazem prejuízo, que afetam a nossa qualidade de vida, o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas relações familiares, que, como o pastor mesmo disse, é muito complexo e é muito abrangente. Perfeito. Né? Mas aí é que entra uma questão que eu chamaria de determinante. Crenças primárias que estão lá na raiz, crenças intermediárias. Eu estou imaginando o que eu chamaria de um tempero a mais para esse tipo de estrutura psíquica, comportamental, que a pessoa desenvolveu. Ela passou a ter um determinado tipo de comportamento.
essa formação de raiz e de tronco, usando aí a sua metáfora muito boa, por sinal, ela já tem ali a sua formação, ela tem a sua estrutura. Porém, à medida em que ela começa a desencadear seus relacionamentos, mas ao mesmo tempo ela se deixa influenciar por uma chuva de coisas, eu vou chamar por uma chuva torrencial, aquela tempestade que dura horas, né, que alaga aí cidades, acaba às vezes com uma cidade inteira. Eu chamo essa chuva torrencial desse tipo de informação massiva, de grande volume que acontece através das redes sociais. A pessoa naturalmente, aí aqui eu vou lhe fazer uma pergunta, a pessoa naturalmente vai buscar coisas que vão solidificar o tronco, ou que vão manter o tronco e a raiz, ou ela vai buscar coisas de forma aleatória? Como é que funciona isso? Porque nós sabemos que os algoritmos, quando você começa a fazer buscas, se você digitar lá futebol, então começa a ver um vídeo de futebol, daqui a pouco vem uma enxurrada. Se você bobear, você passa 2 horas assistindo só vídeos de futebol e coisas relacionadas ao futebol vão vindo. Então uma pessoa com essas crenças, de acordo com o que ela busque, é só isso que ela vai assistir. E se eu estou entendendo bem, a mente vai apodrecer mais ainda. Sim. Exagerei? Exatamente. Peguei o caminho errado? Não exagerou não, de jeito nenhum, pastor. A gente vai agora sair desse princípio aí da crença, que já deu para entender qual a origem dos pensamentos, e nós vamos para valores. Deixa eu só abrir uma aspas aqui quando o senhor traz a questão da rede social. Qual que é a função e qual o papel que a tela ocupa na nossa geração? A tela hoje são estímulos prontos. Eu não preciso me esforçar. O meu cérebro, ele é naturalmente preguiçoso. Ele não vai fazer questão de coisas em que eu vou precisar de fazer um movimento. Aí entra a questão do pensamento complexo, que o pastor Dito citou muito bem aqui. Eu não vou... O nosso cérebro naturalmente não desenvolve pensamentos complexos, reflexões complexas. Precisa de estímulos. Exatamente isso, a não ser que ele seja estimulado. Só para a gente entender o quanto a nossa geração está viciada, é porque é uma busca por prazer imediato. Eu não preciso me esforçar. Está aqui diante de mim o rola-tela infinito. É o preguiçoso buscando coisas que autentiquem e deem suporte à preguiça. Exatamente. Eu não preciso fazer esforço. A recompensa, a mensagem que é enviada para o meu cérebro é de prazer. É dopamina, o neurotransmissor dopamina, que é liberado quando a gente está exposto à tela, né? Ali as luzes, né? São informações que atravessam a nossa retina e alcançam, né, alguns lugares no nosso cérebro que dá essa informação. Então, por isso que a gente fica tão dependente. E, de fato, a dependência tecnológica, ela é semelhante a uma dependência de drogas mesmo. Dependência química. Exatamente. Para tirar um paciente, sim, de uma dependência. E o que isso tem feito? Tem atrofiado estruturas neurais. O nosso cérebro vai perdendo capacidades mesmo de criar. Por quê? Está tudo pronto. E aí, novas sinapses, tanto químicas quanto elétricas, elas precisam de estímulo. E aí a gente está sendo privado disso. E isso justifica um pouco do adoecimento. Ou apodrecimento. Também. Agora vamos para uma outra questão que muito bem justificada pelo texto lido. Nós precisamos pensar em valores. Valores são bússolas. Perfeito. Valores, eles sofrem influência da crença, porém eles são escolhas. Quando eu determino os meus valores de vida, eles vão me direcionar. Perfeito. Então eu posso ter uma influência de uma crença disfuncional, que está lá na raiz da minha árvore. Mas se eu tenho um valor
de família, de honestidade, por exemplo, que o texto cita bem. O que eu preciso buscar? Eu preciso buscar ambientes, pessoas, conteúdo que vão me dar repertório, para que eu caminhe em direção a esse valor. Me permita fazer uma interrupção. Eu não quero cortar a sua linha de raciocínio, mas eu entendo que é fundamental que você, querido ouvinte, compreenda uma outra coisa. Existem esses estímulos que você precisa dar, eu preciso dar. Por quê? Porque, como nos disse Davi no Salmo de número 51, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então nós já temos uma inclinação natural para aquilo que é equivocado, para aquilo que não é correto, para aquilo que é a preguiça, para aquilo que é pecado. Agora, quando o apóstolo Paulo, nesse texto de Filipenses 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E aí o apóstolo Paulo completa dizendo: e o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Você consegue perceber, querido ouvinte, o quanto é importante uma ação, uma atitude na direção de buscar essa mudança de percepção? Às vezes nós olhamos para algumas coisas e não conseguimos ver aquilo que é o melhor, ou não conseguimos ter a percepção de Deus para a situação, porque nós não buscamos. Como disse muito bem a doutora Ana Paula, nós ficamos ali naquele caminho que eu chamaria de lama, aquela letargia, aquela retroalimentação feita por um momento em que me mantém preguiçoso e ao mesmo tempo saciado. Seria isso? Exatamente. E ainda, continuando sobre essa premissa dos valores, né? E a influência que a crença traz sobre essa escolha que a gente vai fazer, é necessário alguns movimentos. Porque se eu não tive uma boa estrutura, porque essas crenças, elas são formadas desde o ventre, né? Elas estão intimamente ligadas às nossas relações, os nossos primeiros vínculos formados na infância. E às vezes nós não tivemos boas oportunidades, não tivemos bons modelos, mas a partir do momento em que nós somos expostos a uma nova experiência, e aqui eu digo conhecer Jesus, aqui nós temos a oportunidade de começar a modificar, porque aí nós vamos agora para o princípio da neuroplasticidade, que é um princípio da neurociência. Esse conhecimento de Cristo, que tem uma percepção completamente diferente da minha raiz e do meu tronco, pode interferir de forma que lá no tronco e na raiz eu receba uma espécie de antídoto, e eu vou chamar esse antídoto de poder do Espírito Santo, interferindo não necessariamente para mudar a minha história, o meu passado, mas para mudar a influência da minha história no meu futuro, a influência do meu passado no meu futuro. Eu estaria errado pensando assim, afirmando isso? É mais ou menos por aí, porque nós vamos partir do princípio de uma nova aprendizagem. O nosso cérebro, ele é neuroplástico. Perfeito. O que isso significa? Vamos usar aqui outra metáfora. Um copo aqueles copos plásticos de refrigerante de festa. Sim. Se a gente amassa ele volta ao seu estado normal? Dificilmente. Se você amassar muito, você vai quebrar o copo. Exatamente. Ele não volta ao seu estado normal. Ele fica com as marcas daquilo ali. Perfeito. Nós comparamos essa capacidade do nosso cérebro de se reestruturar como um copo. Nós já viemos, e aí ele já sofreu uma pressão, o nosso cérebro. Já tivemos aquelas aprendizagens iniciais. Mas isso quer dizer que eu não consigo aprender coisas novas e fazer um novo caminho? Não. Aquele copo, né, o nosso cérebro, ele vai continuar tendo algumas marcas.
mas eu consigo reestruturar, eu consigo traçar novas rotas, eu consigo realinhar a partir desses valores, a partir dessa exposição a essas novas aprendizagens. No caso, estando expostos à palavra do Senhor, à mensagem de salvação, então eu tenho uma oportunidade de novas referências, de novos modelos, de novas expectativas de vida. Eu vou lhe interromper de novo, porque quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é que Paulo está falando de forma categórica, é uma espécie de imperativo: façam isso, busquem isso. É como se Paulo dissesse assim: olha, a sua mente, a sua história, o seu tronco, a sua raiz tem marcas, tem machucados, tem feridas que definem quem você é hoje. Mas se você buscar o que é puro, o que é amável, o que é justo, o que é de boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor, se você ocupar a sua cabeça com isso, essas marcas, essas feridas, elas podem ser restauradas. E quando eu falo de marcas e feridas, doutora e queridos ouvintes, pastor Dito e seminarista Tiago, Urias, quando eu falo de marcas e feridas, eu não falo só daquilo que fizeram conosco, daquilo que nos machucou. Falo também de erros que cometemos. Alguns erros, eles são frutos dessa raiz que se alimentou e definiu uma personalidade, né? Eu pregando algumas vezes na igreja, acho que a irmã já me ouviu falar, agora eu vou chamar de irmã em Cristo também, porque temos o privilégio de tê-la como ovelha. Já me ouviu falar que as nossas características, elas são o conjunto de caracteres, o conjunto de marcas, o conjunto de traços da nossa personalidade que são construídos ou que vão nos marcando ao longo da nossa história. Então, quando a senhora fala que quando eu estou exposto, eu vou trocar a sua palavra, se a senhora me permite, né? Se a doutora, se a irmã me permite, eu vou trocar a expressão estar exposto por uma busca intencional. E é exatamente esse conceito de mente podre, ele me impede exatamente de ver isso, que eu preciso buscar de forma intencional essa cura, ou esse contato com o sagrado, com Cristo, que vai redefinir a minha personalidade. Exatamente. E ainda tem uma questão que a gente precisa ainda pensar sobre esse princípio da neuroplasticidade, porque se a gente pensa no copo amassado, ele vai ficar com as marcas. Perfeito. E o meu cérebro, em algum momento, assim como quando nós estamos vivendo um processo de luto, ele fica buscando essas memórias daquele tempo. E isso pode gerar quedas, recaídas. Um cérebro ansioso, por exemplo, que foi ansioso por muito tempo, ele se tornou um cérebro muito bom em ser ansioso. Um cérebro... É bom que você entenda, ser muito bom em ser ansioso não é muito bom. Não é muito bom. Só pra gente entender que... É só uma questão de definição, de qualificação. É uma adjetivação para aquele tipo de comportamento. Sim. Mas é algo extremamente negativo. Extremamente negativo. É só para nós entendermos Perfeito. Que o quanto mais nós ficamos expostos a uma determinada dinâmica, aquilo vai ficando mais rígido em nós, né? Perfeito. E então, essas marcas, elas vão ficar ali e, vez ou outra, a depender do estímulo, da situação, a gente acaba sendo, às vezes, motivado a voltar a práticas. Olha só. Aí entra o que a senhora citou ainda há pouco, que a irmã, que a doutora citou ainda há pouco, a recaída, né? A recaída. E isso partindo do princípio da palavra aqui, que nós estamos discursando, e também em saúde mental, né? Tratando de princípios relacionados a transtornos mentais mesmo. Quando nós viemos, né, desse padrão e ficamos repetindo isso por muito tempo, a probabilidade, né, de quando a gente sofre uma pressão externa, por exemplo, um caso de um processo terapêutico, né? Você é exposto e ali estimulado através de técnicas específicas para você mudar a direção. Eu costumo usar uma metáfora com os meus pacientes, que o processo terapêutico, e eu acho que se aplica bastante ao que estamos conversando,
É como se você viesse durante muito tempo andando num caminho que já está trilhado. Quando a gente está caminhando no pasto, né? Já tem um caminho trilhado ali, passam os animais, passam as pessoas e aquele caminho está enceradinho. Você sabe exatamente como fazer, em que lugar aquele caminho vai te dar, você sabe onde estão os buracos, né? Porém, você entendeu que ao final desse caminho, os resultados não são bons. Você não está tendo uma vida significativa, você está adoecido, embora aquele caminho seja conhecido. Porque o seu cérebro vai sempre querer te levar para aqueles caminhos conhecidos. É um caminho de segurança. Exatamente, é um segurança. Então, para a gente sair desse lugar de mente adoecida, podre, eu preciso identificar que tipo de coisa, que tipo de estímulo eu estou me expondo. Perfeito. Onde eu estou buscando repertório. O que eu estou alimentando? Será que eu estou alimentando crenças disfuncionais, erros de pensamento? Que tipo de pessoa eu estou escolhendo para estar aqui do meu lado? São pessoas que me colocam para cima, que me estimulam a ser uma pessoa melhor? Ou são pessoas que estão potencializando aquilo que eu não tenho de bom? E aí, à medida que continuamos, né, nesse caminho, mais adoecido vamos ficando. E a proposta é, esse caminho que eu estou caminhando, ele já é conhecido para mim, mas ele está me trazendo prejuízo. Então eu preciso fazer um novo caminho. Fazer um novo caminho dá trabalho, porque eu vou precisar amassar o capim. Imagina. E eu vou entrar por uma, entre aspas, vereda que eu não conheço bem. Eu vou trilhar ou vou abrir uma nova trilha. O desconhecido. E isso é extremamente ameaçador para quem já está acostumado com o caminho do conforto. E aí, queridos ouvintes, eu peço a você um pouquinho de paciência, mas acho que a gente não vai conseguir ouvir música hoje. Eu ainda quero ouvir a opinião do Tiago também nesse tema, a opinião do pastor Dito. Mas ainda voltando aqui, doutora, quando eu tento sair da trilha, é quando eu até diria, é um momento de conforto. Eu me sinto relativamente seguro, porque no momento da insegurança, da ameaça, do luto, por exemplo, como a senhora citou ainda há pouco, muito bem, por sinal, eu vou buscar o caminho que eu estou acostumado. E por isso, né, a nossa igreja, a irmã sabe disso, toda hora eu chamo de irmã, doutora, ovelha, mas a irmã sabe muito bem disso. A nossa igreja atende e apoia pessoas que estão buscando ajuda para se livrar de processos de dependência química. Algumas pessoas têm recaídas. Então, quando a senhora fala o que acabou de falar, eu me lembrei de algumas pessoas que eu e o pastor Dito já levamos a clínicas de recuperação e poucos meses depois, às vezes menos de um mês depois, a pessoa estava aí de volta na rua. Uau! O que aconteceu? A gente foi conversar com a família. Fulano não aguentou, a pressão é muito grande, é muito difícil. Por quê? Porque estava trilhando um caminho novo, amassando o capim, como a senhora falou, porém, ele, num momento de pressão, achou melhor voltar para a trilha. É disso que nós estamos falando? Sim, pastor. E aí a gente precisa considerar a complexidade de uma situação. Perfeito. Como a exemplificado pelo senhor. A dependência química, ela requer um direcionamento muito específico. Por quê? O cérebro, ele estava acostumado a receber aquela substância. E aí, de fato, é muito desafiador para a pessoa, porque ela vai ultrapassar questões emocionais, cognitivas e comportamentais. Então, por isso a importância, inclusive, do apoio, tanto da rede familiar, alguma instituição que esteja relacionada a uma questão social, por exemplo, porque essa pessoa ela precisa ser abraçada de todos os lados para que ela tenha condições de resistir. Perfeito. E aí, nós que estamos do lado de cá, precisamos ser empáticos,
Porque às vezes não é só uma questão de escolher, mas a pessoa ela tá tão afadigada, né? Os processos emocionais dela se misturam. Ela acaba não tendo uma capacidade cognitiva de raciocinar, de pensar de uma outra forma. Exatamente. Ela só consegue pensar daquele jeito. Então não é uma questão de chegar julgando e condenando. Não. É uma questão de empatia. Sim, é uma questão e aí, de absorver a pessoa, precisamos entender a função e o porquê a pessoa se submeteu a esse tipo de situação. No caso, a dependência química, né? São buscas por prazer. Às vezes a pessoa, na ausência dessa estrutura, às vezes familiar, porque somos seres interdependentes. Nós precisamos um do outro para as nossas construções. E às vezes, nós temos necessidades emocionais. Quando eu digo necessidade, é necessidade mesmo, assim como nós temos do arroz e do feijão que comemos todos os dias. Nós temos necessidade de nos sentirmos aceitos, acolhidos, de pertencimento. Nós temos necessidade de estabilidade afetiva. O que é isso? Lá dentro da minha casa, o amor do meu pai, da minha mãe, ele não está condicionado às vezes que eu acerto. Meu pai e a minha mãe me amam independente de qualquer coisa. Eu preciso disso dentro dos meus lugares de referência. Eu preciso, de alguma forma, pelas pessoas da minha vida, ter essas necessidades emocionais supridas. Se eu não as tenho, eu vou buscar em outros lugares. E aí, infelizmente, o que costuma acontecer? Esse tipo de pessoa que é exposto, né, à dependência química, ele vai buscar na droga a satisfação dessa necessidade emocional. Perfeito. Às vezes, na busca por uma identificação de grupo, né? Porque em casa eu sou o estranho. Meu pai e a minha mãe não me aceitam, nunca me compreendem. Tudo que eu trago, eu tô sempre errado. Aí eu vou pro meu grupo de amigos, o meu grupo de amigos me acolhe. Eles compreendem a minha dor, eles validam a minha dor, e aí eu me sinto pertencente àquele grupo. E em nenhum momento me rejeitam. Nem. De jeito nenhum. Sequer me confrontam, né? Doutora, assim, tá fabulosa a sua explanação sobre esse tema, mas eu quero ouvir um pouco agora aspectos teológicos importantíssimos também. Apesar da irmã ter feito várias colocações de cunho bíblico e inserido a pessoa de Jesus, eu gostaria muito de ouvir o Tiago também, e o pastor Dito. Tiago, eu queria que você falasse um pouco sobre este encontro com Cristo, o quanto ele é determinante, porque nós vamos voltar, a doutora Ana Paula, falando um pouco mais sobre essa interferência que muda um pouco o rumo das coisas, mas eu quero que você fale um pouco sobre esse versículo 8, porque Paulo parece que está dando uma ordem, e uma ordem que vai nos ajudar a entender como, no mínimo, bloquear essa interferência tão forte. É interessante, né? Vamos pegar o gancho aqui que muito sabiamente disse a Ana Paula aqui, né? Paula aqui está fazendo às vezes de um psicólogo e já aplicando uma receita para ser cumprida, aplicada. Não tem como nós falarmos do versículo 8 sem, obviamente, falarmos do versículo 9. No final do versículo 9, eu vou entrar, obviamente, no 8, ele diz isso aqui, bem no finalzinho. Isso ponho em prática. Ele dá a receita para ser o remédio contra essa mente apodrecida, contra essa mente doente. Só que essa receita, para funcionar, ela tem que ser cumprida, ela tem que ser colocada em prática. A vida mental, vamos dizer assim, intelectual do cristão, ou daquele que busca uma mente renovada, é uma vida ativa. É uma vida que tem que ser posta em prática aquilo que você aprendeu, ouviu, como bem Paulo vai dizer. E o benefício dessa busca que ele propõe no versículo 8, além, é lógico, de ter uma mente curada, tratada, é que no processo aí, pegando o contexto da trilha nova, mesmo sendo difícil, né? O contexto disso, que o Senhor vai estar caminhando com você nesse processo.
E isso ajuda muito no processo do caminhar para um caminho que você ainda não conhece e que é, às vezes, no começo incômodo, porque você está deixando o conforto de uma trilha que pseudo ali é um conforto, mas não é tanto, porque ela tá te empobrecendo, está te emburrecendo, como a gente costuma dizer. Mas que a nova trilha agora, mesmo que vai estar gastando um tempo de reformulação, de reestruturação da sua mente, mas ela traz um benefício que é maravilhoso, né? Romanos 12, 1, vai dizer sobre o sacrifício vivo, nossos corpos sendo apresentados como sacrifícios vivos. Aí eu lembro de Levítico, quando está se referindo a esse texto lá de Levítico, onde falando do holocausto, das ofertas, eu gosto muito dessa analogia, né? E esses dois textos eu acho que são correlatos, porque eles são correlatos, eles se falam, né? Porque quando ele está trazendo essa perspectiva, né, do sacrifício vivo, eu me lembro que o sacrifício lá de Levíticos e de outros textos, né, do Antigo Testamento, era um sacrifício, o objeto do sacrifício era um objeto irracional, que ele não tinha opção de não ir. Ele iria, independente... Ele não fazia a sua consideração. Ele não interferia no processo. Exatamente. Ele simplesmente ia, né? Ele não fazia a sua consideração se deveria ou não mudar aquele caminho, se deveria ou não fazer. Se queria ou não. E quando... Exatamente, obviamente. E aqui, quando Paulo vai falar lá, né, em Romanos, sobre esse sacrifício, que é o nosso corpo ali apresentado de forma consciente, que é o nosso culto racional, nós passamos agora, de forma ativa e consciente, mudar o nosso caminho, o nosso trajeto, aplicando, obviamente, esses conceitos que Paulo coloca aqui em Filipenses. Ok, muito legal. Obrigado, Tiago. Pastor Dito, queria que o senhor falasse aqui rapidamente também sobre essa busca intencional, porque eu quero voltar aqui e pedir a Ana Paula que continue falando sobre a questão da nova trilha. Nós temos pouco tempo, Ana Paula. Você percebeu que não teve música, só você aqui nos conduzindo e a gente está aqui babando, queridos ouvintes, está sendo uma bênção. Mas, pastor, a Ana Paula fez uma insinuação muito importante. Ela fez, na verdade, ela não insinuou, ela indicou de forma categórica esse caminho novo, essa busca da nova trilha. Enquanto ela falava, eu me lembrei de alguns textos de Isaías, que diz que Deus cria caminhos no deserto, coloca rios no ermo. Quer dizer, Deus cria situações completamente novas. Mas há que se buscar, há que se entregar. E aí? Tem que se expor, né? Palavras dela, tem que se expor, né? Se expor a novos valores, né, Ana Paula? Exato. Eu quero pegar aqui da fala dela o gancho da árvore, que é fabulosa essa metáfora, analogia, né? Essa metáfora. E você citou aí, sem citar, o Salmo 1. Perfeito, que é como árvore é aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Etc. Então, olha, versículo 3, ele é enfático, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que faz será bem sucedido. Eu acredito que essa árvore está com as raízes lá bem regada, né, Ana Paula? Bem nutrida, o tronco está firme e os frutos vão ser abençoadores. Eu quero trazer aqui mais dados, pastor, sobre isso. Os benefícios da leitura bíblica no cérebro, tá? Nossa, e na são vida. São incontáveis. Uma pesquisa com 40 mil pessoas nos Estados Unidos, entre 8 e 80 anos. Eles não tinham esse objetivo, de chegar nesse resultado, chegaram, mas acabaram chegando. A intenção inicial era saber como nós nos interagimos, né, com a Bíblia. E a descoberta foi fabulosa. Sentimento de solidão diminui 30%, Ana Paula, para quem lê a Bíblia diariamente, só, ou pelo menos coisa. 4 vezes por semana. Sentimento de raiva cai 32%. Amargura em relacionamentos, né, que envolve perdão, 40% menos. Alcoolismo, 57%. Vem fundamental que você falou do tratamento ali de quem é dependente, né? A estagnação espiritual, a gente recebe muitas essas queixas, né? No gabinete pastoral. A minha vida espiritual está travada. Ela cai 60% com a leitura bíblica diária. Quem tem problema com pornografia vai diminuir 61% a leitura bíblica. Ela realmente quebra vícios, né? E vai aumentar 200%
o desejo de compartilhar a palavra com outra pessoa, porque você vai acreditar mais no poder da palavra. Nossa. E o discipulado vai aumentar 230%. Nossa, então, Deus. São pesquisas recentes, né, que estão mostrando aí como que essa árvore que é plantada aí na presença do Senhor, na palavra do Senhor, de forma intencional, ela produz outros frutos. O que eu quero destacar aqui, querido ouvinte, e vou pedir para a doutora Ana Paula caminhar para o final, infelizmente, nós temos pouco menos de 10 minutos para depois concluirmos o programa, chamando a sua atenção para o fato de que todos esses dados que o pastor Dito trouxe e também colocados aqui pelo Tiago, eles nos chamam muita atenção para o fato de uma busca intencional. E aí, doutora Ana Paula, minha querida irmã e ovelha, é a trilha nova. É a trilha nova. É importante que você que nos ouve, entenda uma coisa: nós não estamos aqui demonizando e dizendo que as redes sociais, elas não prestam. Elas, de fato, têm muitas coisas boas. Mas o que nós queremos é que você pense exatamente como o pastor Dito citou agora em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder muito maior de modificar, de abençoar, de edificar. A pessoa que está firmada na palavra de Deus, ela é como a árvore plantada na beira de um riacho, na beira de ribeiros, cuja folha não cai, dá fruto no tempo certo e tudo que faz prospera. Mas essa pessoa, doutora, minha querida irmã, ela seria alguém caminhando numa trilha nova. Porque caminhar na trilha antiga, entre aspas, é o que todo mundo já faz sem os princípios da palavra de Deus. Caminhar na trilha nova é algo desafiador. Você tem aí alguns poucos minutos para nos conduzir por essa trilha nova aí. Sim. E aí, sobre o princípio da intencionalidade, como o senhor já citou em alguns momentos, a gente precisa ter consciência que fazer um novo caminho não será fácil. Aí entra o que o Tiago citou, né? Exatamente. Desafiador, é um sacrifício. Nessa trilha vão ter momentos em que você vai se espetar, né? Em que vai estar à noite, porque é um caminho desconhecido. É um caminho em que você nunca passou antes, então você não sabe o que virá. Porém, a gente precisa entender agora o princípio de um repertório. Eu tinha um repertório de resolução de problemas quando eu estava trilhando aquele caminho já conhecido. Um repertório que eu já dominava. Exatamente. Perfeito. Agora eu estou construindo um novo repertório. E onde eu estou buscando o conteúdo para construir esse novo repertório? Quando agora, nesse novo caminho, eu estou diante de um problema, eu vou acionar aqui na minha memória, né, nos meus guardados, no meu HD, eu vou buscar uma forma de resolver um problema baseado naquele caminho anterior, ou eu vou buscar aqui agora nesse novo conteúdo a que eu estou exposto uma forma para resolver esse problema? E agora você deu um nó, porque eu achei aqui um negócio estranho. Se a pessoa está no caminho novo e busca formas antigas, dá certo, não? Então, dá um choque. Vai dar certo? Não. Mas ele Agora eu sou leigo, absolutamente leigo. Exatamente. Se eu estou num caminho novo e busco uma alternativa antiga, o que esse meu movimento comunica? A necessidade de me dedicar mais aos conteúdos que fazem parte desse meu novo repertório. Porque senão eu estou num caminho novo com recaídas. É o viciado. O pastor Dito falou aqui fora do ar. É o viciado. É o sujeito que... Desculpe, mas eu preciso fazer essa colocação nesses termos. É o sujeito que está dentro da igreja, que já firmou o compromisso com Cristo, que já batizou, mas que enfrentou um problema e decidiu naquele fim de semana, não, hoje eu vou beber um pouco, Deus entende, Deus sabe o que eu passo, eu vou só dar uma relaxada. Eu estou falando de bebida, poderia ter falado um sujeito que tinha uma amante que se consertou, mas de repente decidiu ir lá dar uma bitoquinha na dona lá, na outra senhora lá. Uma mulher que tinha um outro sujeito que decidiu ir lá ter um encontro.
Poderia estar falando de um sujeito que teve problema financeiro, Deus o ajudou a estabilizar a vida e de repente ele voltou a administrar de forma errada. Estou exagerando, doutora? Não está exagerando, é mais ou menos isso aí mesmo. Infelizmente, né? E aí a gente precisa ser compassivo e tomar consciência da nossa natureza humana. Porque se a gente parte para um princípio de rigidez, a gente vai só para um conjunto de regras. Aí a gente tem que trazer o significado. Qual é o significado desse novo caminho para mim? O que me motiva? O quanto eu acredito que isso realmente faz sentido? Porque no momento em que eu estiver talvez diante de uma situação em que, para suprir uma necessidade emocional, eu for impelido a voltar a uma prática anterior, lá do meu caminho anterior, eu preciso voltar para o significado. Olha só, coisa fortíssima. Por quê? Por que eu estou nesse caminho novo? Por que eu sigo a Jesus? E ainda, eu acho importante a gente entender, porque é algo que eu vejo que afeta muitas pessoas, a visão da paternidade de Jesus. Nós somos seres interdependentes e modelamos comportamento o tempo todo. Perfeito. E aí, essa identidade que nós vamos criando, né? Aqui do nosso pai terreno, ela determina a forma como eu me relaciono com o Senhor. E aí eu vejo muitas pessoas que não conseguem se firmar nesse caminho novo porque têm uma visão deturpada de paternidade. Perfeito. Elas chegam na igreja com uma configuração em relação à família nuclear muito deturpada. Eu lembro que em alguns momentos, tanto de aconselhamento quanto até de sermões também, chamei muita atenção para o fato do quanto é importante a pessoa saber olhar para Deus como pai, mas como um pai completamente diferente do pai terreno. Quando Jesus ora Pai Nosso, Jesus nos ensina a olhar para o Pai Celestial, desconfigurando, até mesmo deslocando do Pai terreno. Esse é um assunto que a gente não tem tempo para falar sobre ele agora, mas é algo que a senhora poderia muito bem nos ajudar a entender o quanto é difícil, porque essa figura paterna que eu tenho na minha mente, que me pegou no colo, que me educou, que me orientou, ela é a minha referência. Se em algum momento da formação do meu tronco, da minha raiz, né, usando a analogia que a senhora fez ainda há pouco, essa figura foi alguém que feriu o tronco, que feriu a raiz, quando eu falo a palavra Pai, ainda que eu pense no Pai Celestial, o pano de fundo é de alguém que me fere, é de alguém que me machuca. Então eu vou ter dificuldade de confiar. Exatamente, é bem isso aí mesmo. Mas o desafio desse novo caminho inclui ressignificar a figura desse pai. E aí a gente precisa voltar e sermos pedagógicos, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E por que eu digo isso? A gente precisa voltar a entender qual que é o papel de um pai, porque às vezes o modelo do pai terreno que me feriu, ele também é um modelo do que não seguir, do que não acreditar, Perfeito. Do que eu não quero replicar. Aí entra o que o apóstolo Paulo disse: o que viram, o que ouviram, o que aprenderam de mim, isso coloquem em prática. Em outras palavras, tem coisas que a gente vai aprender, e Paulo chega a dizer no outro texto: naquilo que eu sou imitador de Cristo, sede meus imitadores. Então ele está dizendo, em outras palavras, naquilo que você vê que eu faço e que eu não estou reproduzindo Cristo, não me imite, né? Irmãos, como é que a gente faz, hein? Como é que a gente faz? Eu sei que a doutora Ana Paula, eu cortei uma linha de raciocínio dela, teria muita coisa para falar. Nós teríamos aqui um programa talvez a mais para fazer. Eu vou conversar com ela, com o doutor aqui, com o irmão jovem pastor Dito, com o jovem pastor Tiago, candidato a pastor, né, seminarista, para alinharmos, quem sabe a senhora voltar aqui nesse programa e a gente continuar essa prosa nessa direção. Conclua a sua fala para a gente poder
terminar o programa. Assim, a gente nem ouviu música. Uma opção de gente aqui mandou abraço. O pastor Hernandes está lá de longe assistindo, ouvindo o programa. Hernandes, um grande abraço, meu queridão. Pastor Hernandes foi pastor aqui da nossa igreja por um bom tempo. Que Deus o abençoe junto com a irmã Nerivan, com toda a sua família, pastor. Mas pode falar, Ana Paula, conclua seu raciocínio, mande um abraço para os nossos ouvintes. Nós estamos terminando, não sei nem o que dizer. Eu vou concluir, né, com uma boa notícia, né, aqui como... Ufa! Ufa! Como representante da ciência psicológica, da qual eu debruço os meus estudos, né, e associado a tudo que nós compartilhamos aqui referente à palavra do Senhor, a boa notícia é que tem jeito. Glória Mesmo que nós não tenhamos tido bons modelos, mesmo que nós não estivemos expostos a modelos funcionais, a uma família, né, que nos acolheu, é possível. Nós estamos aqui diante de um repertório lindo que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que eu costumo dizer que ainda que Jesus não existisse, eu o seguiria, porque a palavra ela é suporte para que nós tenhamos saúde. Os princípios da palavra, eles podem nos nortear a sermos pessoas melhores. Então, essa é a boa notícia. Glória tem jeito, né? Nós temos um cérebro que o nosso Criador foi tão cuidadoso em nos dar a capacidade de reaprender, de ressignificar. A chamada neuroplasticidade, né? Essa capacidade de se reinventar, Exatamente. né? Glória então, a Deus. Não desista, né? Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades nesse novo caminho, busque por redes de apoio que podem te auxiliar. E não é nenhum exagero dizer que as igrejas têm esse papel, né, Sim, doutora? com certeza. A igreja é o ambiente social em que você vai reforçar práticas que vão te direcionar aos seus novos valores de vida. Né? Esses novos valores é que você se propõe a caminhar em direção a eles. Então, é possível. Se você está adoecido ou se você está com dificuldade de se firmar na caminhada, é necessário que você também seja compassivo com você mesmo, porque foi muito tempo fazendo um caminho diferente. E agora talvez não seja do dia para a noite que você vai conseguir reconfigurar tudo isso. A ideia é, não desista. Caiu hoje, levanta amanhã e recomece. Amém. Se tá difícil, se tá com dificuldade com alguma percepção, com algum modelo específico, busque ajuda. É possível. Doutora, muito obrigado. Eu ouso dizer que a ajuda e as possibilidades, elas ganham muita força quando de maneira intencional, como a senhora citou aqui, a pessoa busca a Cristo e se deixa dirigir e guiar por Ele. Pastor Dito, dê a sua saudação final e logo depois o jovem Tiago vai também dar a sua saudação final e vai orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Eu vou aqui então, depois da oração do Tiago, finalizar o programa. Amém. Quero agradecer a Ana Paula pela participação. Louvado que brilhantou seja Deus. Aqui o programa. Mandar um abraço aí pro Marcinho lá do Cobrador, pastor Hernandes, a dona Ana que participou aí do programa. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Querido, quero me despedir de você hoje, lembrando aqui, pegando um gancho no que a Ana Paula falou, tem jeito, né? É possível mudar. Ufa! Esse poder da mente de se regenerar, né? E Jesus chama a nova vida de uma vida regenerada, um novo nascimento. É possível nascer de novo e ser refeito pelo Senhor. E Paulo deixa claro aí, pastor, que ele era um modelo, né, a ser seguido. Perfeito. Olha, vocês viram, ouviram, receberam, põe em prática isso. Então, se você tem referências ruins na sua vida, de paternidade, de maternidade, né, nós estamos vivendo um contexto de famílias extremamente disfuncionais. Perfeito. Né? Pais criados, filhos criados sem pais e às vezes até criado com pais, mas pais ausentes, e é uma bagunça, o mundo está ficando doido. Mas eu quero te encorajar a olhar para os modelos positivos. Tem gente boa no mundo aí,
Tem pastores honestos, pastores sinceros, você pode olhar, o cara obedece mesmo, o cara segue a palavra, tem caráter. Glória né? a Deus, tem muita gente ruim no mundo, muita gente cruel no mundo, mas tem gente boa como Paulo aí, que você pode se mirar e se tornar uma boa pessoa, em nome de Jesus. Tiagão, sua saudação final em poucos segundos e logo em seguida a sua oração em poucos segundos. Ok, poucos segundos. Jeremias 29:11 vai deixar uma mensagem muito clara para nós, né? Que os pensamentos de Deus para nós são de paz, são os pensamentos de paz, não de mal, né? E ele termina falando, né? Que para nos dar um futuro e uma esperança. Olha só. Então, tudo que nós falamos aqui, né, não é para causar um terror psicológico, pelo contrário, é pra, como bem disse aqui no final o pastor Dito e Ana Paula, é para abrir a mente e nos dar certeza que há esperança, Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, te damos graças, ó Pai, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento aqui, ó Deus, onde compartilhamos um pouco da palavra, ó Pai, de forma, ó Deus, que veio trazer a nós, ó Pai, a luz do esclarecimento, ó Pai, sobre as Tuas verdades, sobre aquilo que o Senhor, ó Pai, falou, ó Pai, e quer falar aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pela vida da Ana Paula, que muito, ó Pai, sabiamente trouxe aqui o contexto técnico, mas regado, encharcado, ó Pai, pela Tua palavra, ó Pai, pelos conceitos, ó Pai, ensinamentos que a Tua palavra nos diz, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, a aplicar isso em nossas vidas, assim como Paulo disse, que nós possamos ouvir tudo aquilo que foi falado e colocar em prática. E temos a certeza que o Deus da paz estará conosco em todos os dias, nos ajudando a ser transformados e a trilhar esse novo caminho do qual o Senhor quer que nós andemos. Obrigado, Pai, por cada ouvinte que tem nos acompanhado aqui fielmente às sextas-feiras. Pai, que essa palavra aqui encontre o terreno fértil nos seus corações. Que ela possa crescer e dar muitos frutos. Frutos esses, ó Pai, que vão espalhar, ó Pai, mais e mais a Tua palavra por mais e mais vidas. Obrigado por tudo, essa nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Deus. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Então, queridos ouvintes, estamos encerrando o nosso programa, já passamos um pouquinho da hora, mas eu preciso convidar você. Neste fim de semana nós teremos culto jovem no próximo sábado, teremos também culto pela manhã e culto à noite. Os sermões de domingo pela manhã e à noite serão pregados por mim e o tema é: que sinais acompanham a sua vida? Quais são as marcas da sua vida? O que você deixa por onde você passa? E o que você leva com você? E tem muito a ver com tudo que acabamos de conversar. Quero mais uma vez agradecer a doutora Ana Paula, minha ovelha, irmã em Cristo, bênção, um programa fabuloso, colocações muito pertinentes, muito precisas. Agradecer ao pastor Dito, que trouxe aqui dados importantíssimos. Agradecer ao jovem Tiago também, que participou aqui de maneira brilhante do programa, a Urias, que nos auxiliou. Quero pedir a você que nos acompanhou que guarde algumas coisas. A primeira delas, tem jeito. Nós começamos falando sobre a mente que apodrece, que está adoecida pelo acúmulo de informações inócuas, inúteis, mas terminamos chamando a atenção para o fato de que é possível reverter qualquer processo que adoeceu a nossa mente, que nos caracteriza como pessoas sofridas, marcadas por dores. É só você entregar a sua vida a Jesus. Esta foi a tônica da nossa conversa. Se você colocar a sua vida nas mãos de Jesus, tudo pode mudar. A minha sugestão é que você faça o que a doutora Ana Paula sugeriu, o que o Tiago também sugeriu e o pastor Dito. Você procure uma igreja, coloque-se diante de Deus. Ah, pastor, mas tem tanta gente ruim dentro da igreja. E tem mesmo, filho. Sabe por que tem? Porque lá que é o lugar de quem quer mudar de vida. Lá que é o lugar de quem está doente, de quem está machucado, de quem ainda tem características ruins. É ali, ouvindo a palavra, que a obra de Deus é feita. Então, procure uma igreja, procure a Jesus e eu tenho certeza, você vai encontrar uma trilha nova, um caminho novo. E nesse caminho novo, o Senhor vai te dar argumentos novos para que você consiga fazer uma nova jornada sem ter recaídas.
Quero te agradecer pela sua companhia e desejar a você um fim de semana maravilhoso na paz do Senhor. E como diz Paulo no final do texto, e o Deus de paz estará conosco. Que o Deus de paz esteja com você. Um forte abraço, um ótimo fim de semana e, pela fé, até o próximo domingo.